partir de agora, entra no ar o programa Psicanálise e Você, com Márcia Camargo. Radioaçãobrasil.com, a rádio 100% brasileira. Boa noite, internautas. Sejam bem-vindos à Radioaçãobrasil.com. Eu sou Márcia Camargo, psicanalista clínica e didata, grafóloga, professora de administração de empresas e coach profissional. Em primeiro lugar, amigos, eu gostaria de agradecer a todos pelas visualizações que os programas nossos anteriores estão tendo. Obrigado, pessoal, que está compartilhando, ativando o sininho, passando para os colegas, amigos. A gente fica muito feliz em poder contribuir para aumentar o conhecimento de vocês. E hoje, como foi falado lá no Instagram e a semana passada, nós estamos trazendo um assunto que vai balançar o programa J Quest. Boa noite. Boa noite, nossa psicanalista Márcia Camargo, também aos nossos ouvintes e também internautas da Rádio Ação Brasil, que acompanha aí pelo nosso aplicativo da Rádio Ação Brasil. Quem não baixou, baixe o nosso aplicativo em www.radioaçãobrasil.com, e também para você que está acompanhando aí pela Rádio Nas Pegadas de Jesus, SPN Notícia e Revista em Ação. Lembrando que estamos transmitindo ao vivo pelo www.acãobrasil.tv e pelo nosso canal no YouTube, Rádio Ação Brasil. Programa agora Psicanálise Você ao vivo. Já se inscreva no canal, tá certo? Ative o sininho para chegar as notificações toda vez que tiver programa ao vivo. Vai chegar a notificação aí no seu celular, e compartilhe nossas lives para os seus grupos aí de WhatsApp. Então, JQuest, hoje o tema é de abalar o programa Pessoas Abusivas. Conhece alguém? Pessoas abusivas, tanto em casa, no trabalho, né? Tem muitas, na vida pessoal e profissional. O tempo todo, em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar, eu já passei por isso já com o chefe. E como é que é passar por isso? É muito ruim, né? É muito ruim. Qual é a sensação? A sensação é de impotência. Aí depois você fica pensando, mas eu deveria ter falado alguma coisa. Eu podia ter dito isso. Eu podia ter dito isso. Eu podia ter falado aquilo. Exatamente. Mas por que eu não disse aquilo outro? Porque eu não disse. É isso aí. E aí você fica ruminando isso, né? Fica ruminando. E aí, depois que você acaba de ruminar tudo isso, você poderia ter feito um monte de coisa e não fez nada, que conclusão você chega? Então, eu cheguei à conclusão, depois que isso aconteceu comigo quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos, 17. Um primeiro emprego registrado. E depois disso eu fui mudando, eu nunca mais deixei acontecer. Então, eu não deixo acontecer não, eu já falo na hora. Quer dizer que depois... Não fica nada pendente. De repente você se posicionou diante da vida e das pessoas? Sim. Baseado em que ou no que? Em que eu me posiciono? Não, que você se posicionou depois dessa situação. Depois dessa situação? Isso. Agora eu não me recordo. Eu fiquei um tempo até pegar essa maturidade, principalmente em empresas, né? Que eu trabalhei. Você pediu ajuda para alguém, conselho, comentou alguma coisa com alguém de confiança que pudesse te dar uma orientação? Sim, eu acho que conversei na época com alguém, agora não me recordo. Mas sim, com certeza eu tive uma ajuda. Então, que sorte, né? Que você teve. E que bom que você pôde falar com uma pessoa que pôde te orientar. Mas a maioria das pessoas hoje não tem quem oriente. É a famosa história, né? É a pessoa fala assim, eu vou contar para fulano para pedir uma orientação. Aí a pessoa fala, não, porque você devia ter feito isso, você tinha falado aquilo, você tinha feito aquilo outro, blá, 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 blá. Aí a pessoa sai pior do que ela entrou. Sim. Porque às vezes ela está pedindo que você apenas a escute, né? E a oriente, não com a comunicação violenta, né? Que muita gente fala, mas você é burro mesmo, né? Você é um tapado. Não é assim que faz. Já, em vez de ajudar, né? A pessoa se retrai mais. Aí o que acontece? Quando esse tipo de situação, que esse caso que nós estamos narrando aqui, acontece, a pessoa faz o quê?
ela começa a se fechar, ela começa a ficar embotada, ela olha para dentro, ela tem medo de falar com os outros, ela tem medo de pedir orientação, tem medo de pedir opinião. Por quê? Porque ela já pegou a primeira pessoa que já, de vez de acolhê-la, simplesmente criticou o tempo todo. E às vezes não é sempre a crítica, né? Eu tenho uma briga muito séria com uma pessoa que vai falar crítica construtiva. Não. Se é crítica, não existe crítica construtiva ou destrutiva. É uma crítica, é uma avaliação, seja ela positiva ou negativa. Então, o que você tem que fazer? Procurar a ajuda de um profissional, de uma pessoa que não vai te julgar, uma pessoa que vai te ouvir, que vai te orientar, que vai te mostrar um caminho diferenciado e as possibilidades que você poderia tomar se essa situação ocorrer novamente. Existem aquelas questões que a gente ouve muito das pessoas abusivas, é aquela pessoa que você tem amizade e ela te liga, você não atende ligação. Ela põe um monte de interrogações e você está ocupado, não tem condições de responder, mas a pessoa é tão chata, é tão abusiva, que é não satisfeita, ela faz o quê? Ela liga no seu celular para tentar falar contigo. Isso é uma relação abusiva, porque assim, a pessoa tem que entender do outro lado que ela não está sozinha no mundo. E que existem outras pessoas fazendo outras atividades, né? E a maioria trabalha agora com WhatsApp, ou trabalha com Google Meet, ou Zoom, ou qualquer outro programa disponível, porque depois da pandemia, o que aconteceu? Nós estamos trabalhando em casa, em home office. Alguns estão meio período em home office, outros estão outro período presencial. E aí o que acontece? A pessoa começa a reclamar que você, poxa vida, mas nem atendeu minha ligação, você não gosta mais de mim, porque já deve ter arrumado uma amizade nova, mas você, poxa, custava só atender, responder, você estava online. Sim, criatura abençoada, estava online, mas eu estava trabalhando, ou eu estava dirigindo, ou eu estava fazendo alguma atividade que impedia de eu acessar o celular. É uma relação abusiva ou não, J Quest? Com certeza, eu acho que é abusivo. Acho Essa que... marcação ali, sem dúvida. Cerrada, né? Exatamente. Você já teve gente assim que já fez isso contigo? Não. Seus amigos, quando te liga, também te põe um monte de interrogação no teu WhatsApp quando você não responde? Não. Geralmente homem é mais tranquilo isso. É mais tranquilo, ele né? manda mensagem, se você vê... Se você viu. Se você não viu, quando você vê, você responde e tá tudo bem. Exatamente, fica uns 2 dias pra responder. Já chegou a ficar uma semana? Uma semana? Eu acho que alguém deve ter ficado. Somente quando a mensagem vai chegando, vai indo lá pro final, né? E acaba passando batido. Então vamos lembrar todo mundo, né? Inclusive os nossos internautas aí. Lembre os seus amigos e amigas que vocês estão trabalhando, né? Ou estão fazendo algo tão importante que naquele momento, infelizmente, sinto muito, não vai dar para responder. Aquelas pessoas que falam para você assim, vem conversar, reclamar da vida. Minha vida é isso, minha vida é aquilo, minha infância foi ruim, porque minha mãe foi ruim, meu pai foi ruim, porque eu apanhei muito, e blá blá blá, e blá blá blá. Toda vez que essa pessoa te encontra, é a mesma história, você já sabe decor salteado, você sabe até a fala que ela vai falar. É uma pessoa abusiva para você, J Quest? Eu acho que não. Eu acho que sim, sabe por quê? Porque assim, por que a pessoa precisa tanto da sua atenção, né? Porque é só você que escuta a história dela. Aí você vê ela conversar com outra pessoa, ou no ciclo de amizade, ela tá falando de outros assuntos. Mas na hora do muro de lamentação é você. Isso é uma forma de abuso. Essa aí eu desconhecia. É uma forma de abuso, porque assim, você pode até orientar, tá? Mas olha por outro lado, de repente essa educação foi porque seu pai e sua mãe recebeu uma educação similar. Por que você não faz algo para mudar a sua vida? Por que você não olha isso por uma outra perspectiva? Não, a pessoa acha que você é o muro de lamentações disponível dela e fica lá reclamando da vida, mas não toma nenhuma atitude para mudar. Esse que é o pior, né? Não tomar nenhuma atitude. Então, e ela acha que ela falando com você, você vai pegar ela no colo, vai lá resolver o problema e ela vai viver, como no conto de fadas, feliz para sempre.
Não é assim. Isso também é uma atitude de uma pessoa abusiva, porque ela acha que seu ouvido é o pinico, né? Ou senão assim, olha, eu preciso falar com você, Jota. Ninguém me entende, ninguém me compreende. Só você me ouve, Jota Quest. Só você entende os meus problemas. Já pegou pessoa assim? Já peguei, já. E aí o que você faz, Jota? Você tenta conversar, acalmar, passar a sua visão do caso, da situação, né, que essa pessoa está relatando. Eu não consigo só escutar, eu sempre emito minha opinião. Eu escuto, depois emito a minha opinião. E a pessoa muda depois disso? Ou ela continua a mesma história? Não, a Maria continua a mesma coisa. E aí você já sabe de qual é salteado, né? Sim. E aí, até que ponto você tolera isso? Você fala, não, hoje eu não vou ficar ouvindo isso. Ou você é o bom samaritano e vai ficar ouvindo toda hora até ela exaurir tudo que ela tem pra falar. Acho que eu sou um bom samaritano. Mas tá na hora de cortar, né, Jota Quest? Tempo é dinheiro, dinheiro é tempo, e o nosso tempo é muito valioso, né? Principalmente quando o outro não quer mudar. Internauta, preste atenção. Quando o outro não quer mudar, ele sempre vem reclamando, sempre dos mesmos problemas. Você já orientou, já deu uma luz, já deu uma visão. Ele não quer, gente. E quando o outro não quer, ele não vai mudar. Mas o fato dele vir descarregar todo o baldinho de insatisfação, de trauma, tristeza, aborrecimento, não é justo com você, né? Você acha que é justo, internauta? Eu ter que ficar ouvindo toda hora a mesma lamúria e a pessoa não tomar uma atitude para se modificar na vida? Vale a pena isso? Você já parou para pensar? Faz uma análise que você poderia estar fazendo algo mais importante para você e você está deixando para ajudar o outro, que o outro está sempre repetindo o mesmo processo? Vamos lá, o outro caso de pessoas abusivas, né? Isso acontece tanto com casais de namorado e namorada, tá? Ah, mas você sabe como é que é, a minha ex era assim, a minha ex era chata, a minha ex era abusiva, era cobradora, controlava o meu tempo. E o mesmo ocorre com o namorado, tá? Ah, porque meu namorado não deixa eu usar tal roupa, aí ele fica me controlando, ele quer que eu bato foto da onde eu tô. Isso é uma pessoa abusiva, uma relação abusiva, uma relação que a pessoa fica te controlando o tempo todo. Aí você demora para responder para esse namorado, você não me ama mais, você já está com outra pessoa, você não me quer mais, o que foi que eu fiz para você? Isso, gente, presta atenção. São pessoas abusivas que precisam de terapia, precisam se cuidar, precisam entender aonde está o mecanismo de defesa delas, dessa insatisfação que ela joga no teu colo. Então para com isso, né? Quando você vê que a pessoa começar assim, corta esse relacionamento, faz que nem o Leão da Montanha, saída pela esquerda, saída pela direita, é um desenho da Hanna-Barbera, muito antigo, que às vezes você é obrigado realmente a deixar a pessoa encontrar o caminho dela. Porque senão você sempre vai ser aquele amigo onde você só é útil quando o outro tem necessidade de você. E a hora que você tem necessidade do outro? Quando você liga para aquela pessoa e fala assim, olha, eu queria tanto conversar, aí ela fala assim, ah, mas você não sabe o meu caso. E ela vem de novo, despeja toda o negócio. Aí a hora que você vai falar, ai amiga, agora não dá, eu vou precisar sair, e você ficou na mão. Num relacionamento humano, o relacionamento tem que ser uma via de mão dupla, não de único sentido, tá? Porque tudo na vida nossa é uma troca o tempo todo. Um dá aquilo que tem e o outro dá aquilo que ele tem. Ninguém dá aquilo que não tem, tá? E é uma coisa que vocês têm que prestar muito bem atenção nisso. O quanto as pessoas abusam de vocês e vocês deixam, né? Por causa dessa migalha, presta atenção, migalha de atenção, de afeto, de amor dessa pessoa. O quanto a sua estima está muito baixa, né? Se eu não tiver essa pessoa comigo, eu vou ficar sozinha no mundo. O quanto que você vai receber dessa pessoa? Uma gota de atenção. Ó, presta atenção, é uma gota, tá? Pega o conta-gota e conta uma gota só, de tão mínimo que é. Por quê? Porque você não se valoriza, porque você não presta atenção em você, porque você tem medo de não ser amado, porque você tem medo de ser rejeitado, tem medo de ser abandonado.
E aí eu te pergunto, qual é o ganho que você tem quando você mantém esse relacionamento com uma pessoa abusiva, que na hora que você precisa dela, ela não está disponível. Que na hora que você precisa dele, ele só está disponível até a página, na primeira meia página. Não vou nem falar na página 2, que é a piada que a gente usa regularmente. Pensa nisso, né? Qual é o ganho dessa mínima atenção? O quanto que você precisa dessa pessoa para continuar a sua vida? E o quanto você está deixando de realmente conhecer pessoas que valem a pena, que vão ser uma via de mão dupla, onde você vai ter o dar e receber, sempre quase ou na mesma medida, um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, mas sempre vai existir a troca. Né? Pensa nisso, deixa de ser miserável, né? Deixa de pegar migalha, deixa de pegar resto dos outros. Cadê a sua estima? Porque alguém lá na escola uma vez falou que você é feio, você nunca mais vai se arrumar. Porque alguém lá na empresa diz que você não é competente, você vai sempre se achar incompetente e vai fazer tudo que o outro manda. Então presta atenção, quem é você hoje? Aí eu vou te fazer uma brincadeira. Quem é você na fila do pão? Peraí, deixa eu ver quem sou eu na fila do pão. Quem sou eu? Aonde eu estou? Para onde eu quero ir? O que eu quero alcançar? Por que eu atraio pessoas com esse tipo de relacionamento? Será que eu também sou abusivo? Será que eu também sou uma pessoa abusiva e tiro proveito do outro porque eu também quero algo ou alguma coisa em troca? Será que eu sou interesseiro? Ou será que eu sou interessado? Para fazer uma autorreflexão. Porque às vezes, inconscientemente, você também é abusivo. Você também tira proveito de algumas situações. Por isso que eu falo, faça sempre a sua autorreflexão. Por que eu atraio pessoas que têm coisas que me incomodam? Porque eu também tenho alguma coisa parecida, escondida aqui no meu inconsciente. E aí nós vamos falar do nosso amigão lá, o Sócrates, não é o jogador de futebol, tá? Ele é o filósofo. Conheça-te a ti mesmo. Quem sou eu? O que eu gosto? O que eu não gosto? O que eu faço de positivo? O que eu faço de negativo? Será que eu tiro proveito da situação? Será que eu tiro proveito? Putz, o farol vai ficar no amarelo, eu vou passar, pum, deu vermelho. Ah, tem uma vaga ali, vou enfiar o carro primeiro e de repente a outra pessoa já estava esperando. Pensa nisso, você também está sendo um abusador. Porque a gente não atrai pra gente aquilo que a gente não tem dentro da gente. Mas a hora que você começa a se conhecer e toma consciência que aquilo não é legal, você para pensar e vai fazer o quê? Você para pensar e fala, não, isso não é correto, isso não é adequado, isso não é justo. E aí quando você muda a forma, pensamento, lembra que palavras têm poder e pensamento tem possibilidade de mudança de ação. Você para de fazer esse tipo de atitude ou de ato e aí todas as pessoas vão mudar também, porque aí você vai trazer pessoas que estão na sua sintonia de pensamento, de coisas positivas, coisas elevadas, de pessoas que vão te ajudar a caminhar nesse mundo que a gente está aqui. Pensa nisso um pouquinho. Vamos lá. O que mais que a gente tem aqui? Nós já falamos da infância triste, do namorado que controla tudo, né? O que mais que a gente tem aqui? De vez em quando eu trago uma cola, tá, pessoal? Como todo mundo, para não perder a sequência do programa. Toda pessoa que tem necessidade de ter relacionamento abusivo é porque ela tem baixa autoestima, né? Porque alguém lá no passado, de uma certa forma, falou que ela não era capaz, ela não era competente. Então ela sempre vai se sentir por baixo, sempre vai se sentir desvalidada. Ela sempre vai sentir assim, eu não sou nada. Ah, eu não acredito em mim mesmo, eu não sou capaz. Então tá na hora da gente parar de ouvir o que os outros falam e começar a fazer uma autorreflexão. Peraí, se eu sou capaz de fazer uma organização lá no meu quarto, colocar roupa por ordem, de cores, separar calças e camisas, né? Deixar tudo organizadinho. O que mais eu posso organizar na minha vida? Ah, eu vou trabalhar e eu faço uma limpeza na casa de alguém, eu sou diarista, e a pessoa fala, nossa, você fez esse trabalho maravilhoso, tá tudo bem feito.
Mas aí, como você tá com aquela história de que na sua família alguém falou que você não prestava para nada, que você só vivia deitada no sofá, que você não fazia o trabalho direito, você vai falar, nossa, essa senhora tá falando isso porque ela é boazinha. Ah, ela tá falando isso porque é por educação. Não é não, gente, para com isso. Para com isso. Por quê? Porque quando você tem os seus problemas neurológicos, aí, os seus problemas inconscientes, os seus traumas, o outro que está ali recebendo o seu trabalho, esse é um caso de uma diarista, ela não sabe que você passou por aquele processo de humilhação. Ela não sabe que você foi maltratada e judiada por aquela família que dizia que ela não fazia nada. E ela traz esse preconceito, ela traz essa inverdade instalada lá no inconsciente de uma tal maneira que detona a vida dela. Ela se acha incapaz. Toda pessoa que ela vê, toda pessoa que ela vai trabalhar nessa casa, ela sempre fala, não, o pessoal fala porque é por educação. Eu falei, não. Ah, a pessoa fala porque não me conhece. Eu falei, não. Ela fala porque se você executou o trabalho de uma forma correta, organizada, e ela se sentiu bem, e ela viu que o seu trabalho tem valor, ela vai elogiar. Por que ela elogiaria uma pessoa que ela nunca viu na vida? Só porque é educação ou porque é bonito, é mais fácil ela criticar, né? Para criticar tem bastante gente, mas quando o outro valoriza o teu trabalho, você tem que começar a analisar friamente o quanto o seu trabalho, que não tinha valor para sua família, que sua família lhe condenava, e para um outro estranho que não conhece a sua história, não conhece a sua vivência, vai falar positivamente e depois vai continuar contratando seu serviço e mandar o teu contato para outras pessoas que necessitem do seu trabalho. Você entende que como uma coisa do passado que não foi resolvida, ela vai ficar te acompanhando até hoje e vai ficar na tua cabeça martelando até que você resolva, que você tenha conhecimento e o reconhecimento que você é capaz naquela função? A moça ficou bastante assim surpresa. Por quê? Quando nós somos pequenos, isso já foi falado nos programas anteriores, a gente vem da nossa educação de pai e mãe, às vezes crenças limitantes, às vezes palavras mal colocadas, né? Às vezes xingos, bronca, apelido, brincadeira de mau gosto, isso fica no inconsciente da criança. Ela vai crescer e vai trazer isso para a vida adulta. E aí, por ela ter sofrido tanto, ela permite, né, que as pessoas abusivas cheguem até ela. Porque enquanto ela não modificar essa crença, enquanto ela não entender que o problema só está com ela e com as pessoas que foram abusivas com ela não vai conseguir caminhar tanto na área profissional como pessoal. Ela carrega essa dor, ela carrega essa mágoa, ela carrega essa questão dolorosa dentro dela, que está dentro da onde? Da psique. Que muitas vezes vai se somatizar em alguma doença posteriormente. Por isso que o Freud fala que a cura pela fala é quanto mais eu falo de tudo aquilo que me machucou no passado, da minha vivência, para o terapeuta, tá? Você vai falar isso para o psicanalista. Por quê? O psicanalista está ali para te ouvir, sem julgamento, sem crítica, sem falar, pô, o dedo no seu nariz, você deveria fazer isso, você... Não, ele vai ser seu espelho, ele vai mostrar através do espelho situações aqui que você poderia ter resolvido, que você pode resolver. E quando essa situação aparecer de novo, o que você vai fazer? Você vai lembrar daquela sessão de terapia, você vai lembrar daquela situação, você fala, opa, já sei como lidar com isso, opa, eu já tenho a resposta para isso. E outra coisa que ajuda muito quando você faz terapia, é que quando você vai fazendo mais e mais terapia, você vai ter o quê? Sempre ideias, insights, uma luz assim na tua cabeça, falar, agora eu sei o que eu vou falar, o que eu vou fazer. Você vai fortificando o seu ego. Não é o ego do egoísta, tá? Uma hora eu tenho que trazer um assunto relacionado ao ego para poder explicar aí de ego e superego para vocês detalhadamente. Mas a pessoa vai começando a se reconhecer como um ser humano que também tem limites e também tem condições de crescimento.
e que ela não é incapaz, né? A gente tem que sair dessa conversa horrorosa que todo mundo põe na cabeça da gente como ovo de cuco. Ah, mas você é abusado, ah, você acha isso, ah, mas você é aquilo, mas você é aquilo. Não, você é uma pessoa que tem a capacidade de pensar, raciocinar, fazer as suas avaliações, tirar suas conclusões e mostrar para o mundo que você, gente, pelo amor de Deus, é um ser pensante, né? Deus não deu um cérebro tão lindo, maravilhoso, para que a gente não utilizasse. E para a gente ir para os comerciais, Jota, agora eu fiquei sem ar. Esqueci de pegar água. Você pode participar aqui do programa mandando a mensagem no nosso YouTube, tá certo? O nosso programa aqui no YouTube tem um chat onde as pessoas participam. Pode ligar também no 3951-9477 ou no WhatsApp, mande mensagem aí 11 972 973 530, tá certo? 11 972 973 530. Baixe o nosso aplicativo em www.radioaçãobrasil.com e siga a nossa página no Instagram. É só você acessar aí a nossa página no Instagram, é Rádio Ação Brasil OFC de oficial, tá certo? Rádio Ação Brasil OFC de oficial. Programa ao vivo é assim mesmo. Agora sim, voltou. Voltando, pessoal, desculpa aí, mas deu uma bela de uma engasgada. Mas aqui é tudo ao vivo e a cores, mas a água tá aqui. Para fechar o assunto de pessoas abusivas, se você tem medo de conversar com alguém, se você não se sente seguro, nossa agenda está aberta. Nós estamos com horário vagos no período da manhã de segunda e terça-feira, das 8 ao meio-dia. O telefone é 11 96586 0703. Repetindo, o telefone é 11 96586 0703. Chegou uma pessoa abusiva na sua vida, marque sua consulta, fale comigo, venha que eu vou te acolher, eu vou te orientar, vou te dar o suporte psíquico que você realmente necessita neste momento. E para fechar o assunto, nós vamos aí para os intervalos e no segundo bloco nós vamos ver aquelas perguntas, tá bom, Jota Quest? Tudo bem, sem problema. Vamos usar as perguntas daqui a pouquinho. Agora vamos usar os comerciais, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta, pessoal, aguardando aí as perguntas a respeito do assunto de hoje. Quantas pessoas abusivas vocês têm na sua vida? Quantas vocês já mandaram embora? Ou quantas que ainda continuam te perturbando, seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho, seja no futebol, no almoço das meninas, no clube do Bolinha ou no clube da Luluzinha? Tem pergunta aí, Jota Quest? Eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Vamos lá, pensando com o nosso internauta ouvinte. Ok. Aí eu encontro uma pessoa abusiva, seja no trabalho ou num relacionamento. Você identifica isso. Ok. Só que aí você não se distancia. Como que você pode fazer pra acabar com aquilo? Aquela situação? Qual que é a melhor forma? A pessoa chama a polícia? Joga água? Como que faz? Como pode então, se é uma pessoa de convívio diário? Uma pessoa de convívio diário, um chefe, por exemplo. Ok. Qual seria a situação desse chefe que ele é tão abusivo? O que ele faz? Ele pede você ficar além do horário? Geralmente acho que as pessoas aí do telemarketing vão entender. Ele fica em cima, cobrando meta e horário, e não deixa você ir no banheiro, não deixa você tomar um copo d'água, não deixa responder uma mensagem, seu filho tá na escola ou com algum parente, não deixa fazer nada. Você só trabalha. Ou seja, ele não é chefe, né? Ele é o jagunço? Tipo que isso. Tá lá com o chicote. Como fazer com isso? Primeiro você vai fazer o seu trabalho. Segundo, se ele vier te incomodar muito, pede uma reunião particular com ele. Por que você está tanto, né, no meu pé? Qual é o motivo?
eu tô devendo alguma meta, o meu trabalho não está de acordo, porque geralmente nas empresas, principalmente telemarketing, né, existe uma ilusão que você ficar berrando no meio de uma central de atendimento, vamos lá pessoal, olha a fila de espera, vamos atender melhor, é a pior coisa que você pode fazer dentro de um departamento que você trabalha em telemarketing. Primeiro tem que ser o lugar mais silencioso possível. E você tem a sensação que você está no meio da feira de terça-feira, na berração ali. Olha a banana, olha aqui, moça bonita não paga, mas também não leva, né? Em primeiro lugar, se você puder, que é um direito do trabalhador, é conversar com esse chefe em particular, né? Segunda coisa, se ele começar a pegar muito no teu pé, quem é o superior imediato após ele? Porque se ele então, não tem der que conversar conta, com alguém acima dele, se né? não resolver a conversa com a pessoa. Se não conseguir resolver a conversa. De repente, no conversar, ele às vezes está tão pressionado pelo outro, que às vezes ele também não sabe como fazer a cobrança de forma não violenta, de forma que não agrida o outro. Ou, senão, ele vem fazer curso com a gente, com a WA Psicanalizando. Uma ótima dica. Sim, porque o que a gente vê? Existe muita controvérsia em relação aos líderes, porque o pessoal copia muito o modelo americano. Nós temos que entender que nós somos brasileiros e moramos num país tropical, abençoado por Deus, e que o ser humano nosso aqui, ele é diferente do americano. O brasileiro é muito de apoiar, ajudar o outro, abrir os braços, né, para acolher. Agora, o americano não. O americano ele é mais competitivo. Ele vem com garra, com fúria. Se ele puder pisar no teu pescoço para você não tá com ele ali, para poder tirar você fora de campo, ele tira. A gente tem muito essa coisa de, como é que fala? Trabalho em equipe. Um tenta ajudar o outro tenta melhorar a vida do outro. Mas sempre vai ter um que não vai colaborar com isso, né? E geralmente esses líderes agressivos é porque eles não tiveram um bom treinamento, ou talvez eles não foram bem selecionados para essa área. De repente ele vem de uma outra área diferente da qual ele atua. De repente ele não teve um treinamento. O que acontece muito com as empresas hoje, que eu tenho visto nesses últimos 20 anos, que o treinamento, o pessoal fala que é jogar dinheiro fora. Que não vale a pena, a gente dá um treinamento aqui de 2, 3 dias, o cara pega. Não, treinamento primeiro de que é uma liderança, depois o treinamento como lidar com relacionamentos interpessoais, e a terceira situação, como gerenciar esses processos, de que maneira a tua equipe não está fechando, e de que maneira a tua equipe está deficiente. Será que a sua forma de comunicar a equipe está sendo uma comunicação saudável? Ou é uma comunicação violenta, bruta, que de repente você tem que entender que você lida com pessoas que têm sentimentos e emoções diferentes da sua. Ali não é um robô. Exatamente, não é um robô. Cada pessoa ali tem uma história, exatamente, tem uma família, tem algo acontecendo, né? Tem uma crença, tem um valor, exatamente, tem um estudo, né? Então, o primeiro ponto aí é assim, se você conseguir falar com essa pessoa e ver onde eu estou falhando. Tá, qual a meta que eu não cumpri da empresa? Tá, mas por que você fala dessa maneira, né? O que te impede de você falar de uma maneira mais calma, suave, ou com outras palavras que não vai chocar todo mundo? Sim, e aí vem um outro problema. E se você chega no superior do seu superior e a resposta também não é satisfatória? Então, você lembra que a gente fala que o ciclo se repete, né? O cara de repente aprendeu a ser grosseiro, bruto, porque o chefe dele também era. Também era. E aí o que a gente faz? Qual é a orientação, né? Se a gente for pensar pelo lado de RH, recursos humanos, o que eu aconselharia? Tá na hora de você mudar de empresa. Né? Ou, se possível, dentro da mesma empresa, ver qual outro departamento que você se encaixaria. Se existe a possibilidade de mudança de uma área para outra. Ou seja, procurar sempre uma solução, né? Sim, que seja confortável e viável para você. Exatamente. Né? Você não vai facilitar a vida do outro. Aí tem aquela outra situação. Cadê o gerente que também não está vendo esse supervisor aí fazer esse tipo de atitude e também não toma uma atitude?
Talvez ele tenha até medo de chegar e falar com a equipe, então ele põe o outro como é que eu posso dizer? Bode expiatório. E assim, ele vai fazer aquilo que eu tenho medo de fazer, o pessoal fica com raiva dele, eu vou ser sempre o bonzinho da empresa. Sim. Eu sou o gerente muito, bonzinho, né? Acontece bastante. Acontece o tempo todo. Eu saí da área do comércio e da indústria, tem mais de 20 anos, e eu vejo sempre as histórias se repetindo. É igualzinho, só muda o CPF e endereço. Vai repetindo, né? Repete, porque o outro tem medo de agir, porque ele acha assim, se eu não for bonzinho com o meu funcionário, ele não vai fazer o que eu quero. Não. Em primeiro lugar, não é nem funcionário, o Carlos já ensinou isso, é empregado, né? Funcionário é só do governo. Aí eu ponho o outro, que é mais casca grossa, e ele põe ordem na casa. Só que ele vai criando uma inimizade, ele vai criando uma birra do funcionário, ele vai criando uma equipe contra ele. Então ele não é líder, ele é um tirano. Agora, se ele quer criar uma equipe que tá a função, que vai fazer essa função de equipe e vai trabalhar em torno do crescimento da empresa, ele tem que ser um líder. E às vezes ele vai ter que ir de bancado, ou funcionário, ou empregado, e falar assim, ó, vem aqui, vamos bater um papo com 10 minutos. E aí, Jota, o que foi? O que está acontecendo? Está com algum problema? Posso te ajudar? A empresa pode te ajudar em alguma coisa? E ouve só o funcionário. Depois você tira a conclusão. De repente o funcionário não tem com quem falar. E ele só precisa que alguém ouça ele por 10, 15 minutos para ele desabafar. No caso, se a gente for voltar para a psicanálise, a gente vai lembrar do Freud, é o esvaziar-se. Às vezes eu quero que alguém só me ouça. Eu preciso falar, eu preciso pôr para fora, eu preciso pôr essa angústia, essa dor, essa tristeza, essa mágoa, mas me escuta. Aí se você começa a falar também, eu vou falar, pô, mas eu vim aqui para conversar, ó. Não, eu vim aqui para que você me ouvisse. Por que eu te falo isso? Eu trabalhei na empregos.com.br. O que eu fiz? Foi um trabalho chamado 180 dias. Eu jogo tudo os paradigmas da sua empresa no chão e começo tudo do zero. Pô, mas você é louca? Sou. Porque assim, eu sou formada em administração com pós em gestão empresarial. Então eu sei aonde está o problema. Eu pego, derrubo tudo, a gente conversa com todos os funcionários, um a um. Dá trabalho, tá? Você perde muito tempo. Mas você começa a montar uma equipe sólida, uma equipe autogerenciável. O pessoal não gosta muito dessa palavra, mas porque assim, você dá treinamento, você entende as necessidades desse teu colaborador, você vê qual é a área de fato que ele vai, a área que ele realmente gosta de atuar. Se o RH fizesse isso o tempo todo, ele não teria tanto custo e nem turnover dentro da empresa. Porque você vê o que você mais escuta hoje é troca de funcionário o tempo todo, troca o tempo todo. Por quê? Porque você não sentou, você não avaliou, você não viu quais competências que esse funcionário tem, em que área ele se encaixaria. Não foi feita uma análise grafológica, que isso ajuda muito. Não foi feito com esse colaborador. Quais as perspectivas e sonhos que ele tem. Porque de repente ele está na empresa errada. Ele deveria estar em outra. Dele, né? Não é nem o ramo dele, ele está ali porque ele precisa daquele emprego para pagar a conta no fim do mês, porque ele está devendo há, 10 meses e faz um ano que ele não arruma emprego. Você entende que é todo um processo de relacionamento pessoal? Sim. Aonde o fator principal chama-se RH e o RH deveria estar olhando isso, mas o empresário ele acha que isso é um custo, só que assim ele não faz o custo de uma única vez, ele fica no turnover, que é um custo muito maior e roda muito mais e sai cada vez mais caro, ele paga cada vez mais impostos. Em 1987 a 1990 as empresas faziam o quê? O reaproveitamento ou o plano de carreira dentro da empresa. E você trocava de área assim como troca de roupa. Mas por quê? Porque tinham líderes que sabiam que assim, não, o Jota serve para fazer tal coisa, a Márcia serve para fazer tal coisa. Se não desse certo lá, você poderia voltar para o seu departamento. Tem empresas que elas fazem rodízio para que você conheça o trabalho dos outros, porque o que acontece nas grandes empresas? Que raiva, o JQuest não passou aquele relatório para mim.
Ele não sabe como isso aqui é complicado, eu tenho prazo, eu tenho isso, tenho aquilo. Aí a gente faz ao contrário, eu traz você para aprender o meu serviço e eu vou para aprender o seu. Tem muito disso que acontece. E aí eu falo assim, nossa, que serviço horroroso do JQuest, que complicado isso aqui. Quando o outro passa a vivenciar aquilo que você vivencia, ele toma consciência. E ele tomando consciência, ele vai falar, não, eu preciso fazer porque ele tem prazo para entregar. E aí eu também, do outro lado, você vai falar, putz, eu preciso realmente fazer porque ela tem uma cobrança lá. Vamos supor, vamos pegar um caso bem clássico. Impostos do governo. Eu posso, o governo vai vencer amanhã, vai vencer no sábado e domingo. Eu posso pagar na segunda, Jota? Sábado e domingo? É. Não, você tem que pagar antes. Tem que pagar antes, porque é a regra do governo. É a regra Se do você governo. paga depois, você paga o quê? Juros? Agora, eu posso pagar água, luz e telefone na segunda-feira? Posso. Pode, porque para empresas privadas não consta como dia útil. Então, quer dizer, o próximo dia útil bancário seria a segunda-feira. Exatamente. Então, você vê que são regras e normas que a gente precisa aprender a conviver. Só que por falta de conhecimento, muitas pessoas não entendem isso. Ah, não, eu pago segundo. Não, você vai pagar juros, é uma norma, é uma regra, é uma coisa que você tem que respeitar. Assim como o trabalho do outro. A partir do momento que eu sei como é que o seu trabalho funciona e eu sinto e passo por aquele estresse, eu falo, puxa, é complicado o trabalho dele. Mas é assim, é uma engrenagem. Se você não passa para mim, eu não passo para o outro e a empresa não vai girando. Exatamente. E aí o que acontece? Ou colabora... Então, ou a pessoa que está trabalhando na empresa, se ela não conseguir resolver isso, ela começa a procurar o mercado de trabalho. Outra empresa que ela possa vir a trabalhar. Aí a empresa perde um excelente funcionário, às vezes, né? Sim, se perde Dedicado. muitos funcionários bons por causa de quê? Uma chefia ruim, ou um outro colaborador que trabalha com você, que é fofoqueiro, encrenqueiro, fala mal de todo mundo, põe você em situação vexatória. Então o que acontece? É uma criança mimada ali, é uma criança que não teve limite. Aliás, até o próximo programa a gente vai falar, né, de como cuidar da sua criança interior. É o próximo tema, né? Que é o próximo tema. E aí, quando a empresa também não consegue enxergar esse lado humano do seu empregado, ela perde muito. Mas quando ela consegue ver, ela consegue crescer. E esse colaborador cresce e ele vai trazer mais lucro para a empresa. Com certeza. Sem dúvida. Então, essa relação abusiva é assim, o quanto que você vai ficar dependendo dessa migalha, né? O quanto que você vai ficar dependendo dessa pessoa, né? Só por causa de um pingo de atenção, né? O que está relacionado a essa rejeição é com o seu passado, é a falta de atenção que você não teve dos pais ou dos amigos ou de alguém que você gostava, é tudo sempre uma autorreflexão, é uma autoanálise. Só que dá trabalho e a gente tem medo de olhar para dentro da gente mesmo. Porque aí, como dizia Jung, quando você olha para sua sombra, ela assusta. Ela é um bicho-papão. Mas a hora que você faz as pazes com ela, ela deixa de ser um bicho-papão e vai se tornar naquele lado que te ajuda a te impulsionar para conquistar as coisas que você quer na vida. Faz sentido? Faz todo sentido. Então é isso, JQuest. Podemos encerrar? Tem mais alguma pergunta? Não, só agradecer mesmo ao quem mandou mensagem no nosso chat, Thiago Kaufmann, que esteve aqui Semana na semana passada. passada, né? Ele inclusive falou sobre líder, chefe, aqui Isso. no empreendedorismo, né? Que quem não assistiu ou ouviu o programa está disponível no nosso canal no YouTube, o programa da semana passada falando sobre psicanálise e empreendedorismo. A Vera Lúcia, a Rosângela e a Luísa Covos. Também mandar um grande abraço a todos. Então, todos que nos mandaram aí um oi, um bom programa. Eu quero agradecer imensamente aí pela participação e desejar para o pessoal uma excelente semana, né? Cheia de conquistas. Lembrando assim, viu pessoa abusiva, que nem quando você vê aquela pessoa abusiva, eu vou dar uma dica muito engraçada, que é aquele colega de trabalho chato ou aquela colega que só reclama, põe um relógio, virei de cabeça para baixo.
Quando a pessoa fala assim, nossa, seu relógio está de cabeça para... Nossa, é mesmo. Dá licença um pouquinho que eu vou resolver uma coisa aqui, já volto. Ótima dica, olha só. Você corta esse Acabou. vínculo, corta a sintonia. Porque senão essa pessoa ela vai ficar grudada em você e você fica naquela saia justa. Ai, e agora? Como é que eu faço para sair dessa situação? Você sai de mansinho. E pra mim que não uso relógio, o que eu faço? Tem alguma coisa que você poderia usar, que você poderia lembrar? Eu só tenho um celular que eu fico. O celular é ótimo, principalmente esse coringa aí atrás. Você pega e olha assim, agora lembrei o negócio. O que eu vi lá no programa do Psicanálise e Você, né? Saída pela esquerda, saída pela direita, tipo o leão da montanha. Acho que o celular é uma boa. O celular é uma boa. Não, porque ninguém vai ficar assim, peraí, deixa eu olhar o que você tá olhando aí. É verdade. Faz sentido? Desculpa, aconteceu um negócio que eu preciso resolver. Pronto. Acabou, Então são né? frases assim, extremamente educadas. Desculpa, eu preciso ver um negócio aqui. Olha, sinto muito, gostaria muito de te ajudar, mas nesse momento eu não vou poder. Porque senão ela consome teu tempo, e teu tempo ele é sagrado, teu tempo ele não volta nunca mais. Ele só é debitado, não é acreditado. Tem um filme, O Preço da Manhã. O Preço da Manhã. Não, já vou assistir pôr na minha lista. Olha, o Jota Quest ultimamente anda eu fazendo assistir um monte de filme. Até os 25 anos tá tudo certo. Depois dos 25 anos eles têm que correr atrás para conseguir tempo para viver mais, senão Exatamente. Então assim, e tem aqueles que a gente chama de vampiros do tempo, né? A pessoa fica te consumindo com coisas que não tem nada a ver, com que não vai te acrescentar em nada, vai roubar o teu tempo e você tem outras coisas mais importantes para fazer. E quando você tem a sua autoestima elevada, você sai disso tranquilo. Sinto muito, mas eu preciso resolver o negócio. Olha, eu gostaria muito de te ajudar, mas nesse momento não. Aí o Jota Quest vai fazer assim, gostaria muito de te ajudar, mas vou passar um telefone de uma psicanalista lá do programa. Com certeza. E amanhã, Jota Quest, das 20 horas às 21 horas, nós temos um encontro com o pessoal, grupo terapêutico. O pessoal que quiser fazer inscrição para amanhã, a contribuição é de R$30, vai ser durante 1 hora, onde todo mundo vai trazer o assunto que quer ser comentado, discutido, e a gente vai poder fazer uma terapia em grupo. Para quem gosta de terapia em grupo, tá? E onde que a pessoa liga? Ela vai ligar no 11 965 860703. 11 965 860703. Então, para finalizar, né? Lembrando que a semana que vem nós vamos cuidar da nossa criança interior. Tem até um vídeo aí que eu já mandei para você, falando de que alimento que eu gostava de quando era criança, né? Sim. E até também postei o que eu estava consumindo no momento. Aí, se vocês tiverem curiosidade, vão lá no Instagram da Rádio Ação Brasil, que já está disponível. E a todos uma boa semana e, se Deus quiser, na terça-feira eu e o Jota Quest estaremos aqui com vocês. Beijos. Uma boa noite, se você gostou desse programa e pegou pela metade, depois assista ele completo aí no nosso canal no YouTube, Rádio Ação Brasil, tá certo? Programa Psicanálise e Você. Uma boa noite, baixe nosso aplicativo em www.radioaçãobrasil.com. Acabamos de apresentar o programa Psicanálise e Você, na radioaçãobrasil.com, a rádio 100% brasileira. www.radioaçãobrasil.com